Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, Gabriel Monteiro. Estamos aqui numa live na página do Facebook Gabriel Monteiro. Por que eu escolhi ser policial militar? Por que eu escolhi uma carreira tão difícil, com tantas mazelas? Sabemos de algumas condições não muito saborosas que são emitidas pela mídia, são emitidas por policiais militares, são fatos públicos e notórios. Por que eu escolhi ser policial militar? É uma pergunta que eu recebo de muitas pessoas, de muitos seguidores. Então, a Polícia Militar, eu encontrei-me com a Polícia Militar com 18 anos, que eu decidi ser policial militar. Eu não tinha uma pretensão muito forte na minha juventude. Eu, quando era criança, adolescente, eu sonhava ser um jogador de futebol, mas eu tive algumas lesões que me impediram de seguir na carreira profissional. Então eu vi na Polícia Militar a forma de eu participar ativamente com a sociedade. Eu acho que eu encontrei no meu ideal cristão, na Polícia Militar, de executar o amor ao próximo, de ver um terceiro, um brasileiro, um estrangeiro em situação de um perigo público, de um socorro, de eu poder contribuir. Foi aí que eu me encontrei com a Polícia Militar. Insta salientar nesse vídeo aqui que a maioria dos policiais militares adentram a corporação por esse motivo. Por um motivo de amor ao próximo, por um motivo de enxergar no seu semelhante uma pessoa digna de você prestar um socorro, de você doar até mesmo a sua vida. Porque o policial militar é aquela pessoa que corre em direção onde todo mundo está correndo contra. O policial militar vai a esse lugar onde todo mundo está correndo, porque o policial militar é um herói da modernidade. O policial militar é aquela pessoa que se coloca na frente do cidadão para que ele não seja atingido. Então eu observei na Polícia Militar um ótimo lugar para eu prestar um serviço de amor, um serviço digno para a sociedade. Fiz a prova com 19 anos, fui um dos primeiros colocados, e já com 20, 21 anos adentrei no Cefap para o meu vínculo público. O que eu observei no Cefap? O que acontece? É um problema da militarização na Polícia Militar. Eu no Cefap, eu aprendi, isso é uma opinião minha pessoal, para não ficar vinculado ao servidorismo, ao funcionarismo público. Eu no Cefap, é o local onde, quando você é policial militar, quando você adentra a corporação, você passa por uma fase, sendo aluno, aprendendo a ser policial militar. Eu no Cefap eu observei que eu estava sendo ensinado a ser militar e a não ser policial militar. Minha primeira decepção com a Polícia Militar foi essa, porque eu fiquei 10 meses em um local onde eu aprendi as ordenanças militares, as ordenanças ali de um militar, de um soldado, talvez das Forças Armadas, mas não ser policial militar no propriamente dito, aquela pessoa que enfrenta bandido, aquela pessoa que tem um estado emocional controlado para lidar com situações inusitadas no meio da sociedade. Então, minha primeira decepção com a Polícia Militar foi que eu não estava aprendendo a ser um policial militar verdadeiramente, mas eu estava aprendendo a ser um militar, porque há uma diferença muito grande entre você ser um militar e você ser um policial militar. O militarismo na Polícia Militar, grosso modo, serve como regulamento, serve como ordenamento jurídico administrativo. Mas porque no dia a dia você vai ver, você vai observar que o militarismo não é tão executado na polícia, porque é difícil você colocar numa hierarquia militar o trabalho da polícia, porque ele é muito ligado à meritocracia, assim pelo menos deveria. Um policial que está se destacando, ele deveria estar num policiamento mais ostensivo, um policiamento que lida com situações mais difíceis, não aquela pessoa que tem uma patente, porque a patente no meio da guerra não quer dizer nada. O que quer dizer é o seu conhecimento específico. Por isso que os soldados do BOP, do Choque, do GAN, do BAC, que são batalhões específicos para a guerra, eles são, digamos que, mais apropriados, independente de patente ou de cargo. Seja um soldado do BOP ou um subtenente de um batalhão convencional, possivelmente um soldado do BOP vai ter mais experiência e vai ter um know-how, um conhecimento muito maior do que um subtenente.
que não se especializou. Então, por isso que o militarismo não é muito eficaz na polícia militar. Tem outros motivos que a gente pode salientar em outros vídeos. Mas eu me arrependi por causa disso? Não. É interessante falar nesse vídeo aqui que não adianta apenas bater na polícia militar. Não adianta mostrar todas as mazelas, todas as precariedades, tudo que há de insalubre na polícia militar. Não adianta sem você propor uma solução. Porque como conservador, eu quero conservar, conservar mesmo, eu não estou tendo uma repetição gramatical que não. Como conservador, eu quero conservar as instituições. Eu não quero acabar com as instituições. Eu não quero pregar um caos para que eu quebre as instituições, eu quebre com a polícia militar e eu faça uma polícia nova que eu sequer tenho noção se vai ser melhor ou pior. Eu quero preservar a polícia militar, mas eu quero mexer onde ela está errando. Isso é muito importante, pessoal. É por isso que nós lutamos pela liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão te dá mecanismo de você aferir, de você medir o erro de onde está tendo e você ir pontualmente melhorar através da sua liberdade de expressão, através da sua liberdade de fala. Porque se nós chegamos aqui no século XXI com tecnologia, com uma vida um pouco mais sofisticada, é porque pessoas criticaram o sistema que estavam vivendo, é porque pessoas estudaram, é porque pessoas viram que poderia se melhorar os sistemas que viviam. É por isso que a liberdade de expressão é tão importante, é um valor, como que eu posso dizer, inexpressável. Ninguém pode ser inquestionável, ninguém pode ser imponderável. Por isso também que o militarismo não é muito pertinente dentro da polícia militar, no meu ponto de ver. Daí eu me formei como policial militar através de um curso no Cefap, 10 meses, e fui direto para o UPP. Eu fui para o UPP Formiga. O que eu pude observar nas UPPs? Que o policial militar ele luta para sobreviver. As unidades de polícia pacificadora, infelizmente, o relato que eu dou é um relato daquela pessoa que estudou, é aquela pessoa que viveu também. Junta o estudo técnico e junta a prática, a execução, você viver, você realmente vestir a camisa e sentir o que é lá. Na UPP, o que eu via, que são os policiais, eles lutavam para sobreviver, eles lutavam para ter um mínimo de dignidade, porque infelizmente não adianta apenas colocar um policial militar no Morro Carioca sem um mínimo de estrutura, sem um mínimo de preparo, sem um mínimo de condições inerentes à sua humanidade, porque quando o policial ele é militar, vocês podem observar isso, que nas outras polícias não tem esse fomento tão grande de desrespeitos a direitos constitucionais. Utilizam de uma prerrogativa de ser militar para desrespeitar direitos inerentes à condição humana do policial. A gente pode observar que o policial militar ele está vinculado em muitas UPPs sem um mínimo de dignidade, com armamento precário, com viatura insalubre, com uma escala de trabalho extensiva, exaustiva, que desrespeita o seu próprio estatuto. Isso não fere apenas o policial militar. Quando o policial militar está servindo em uma base sem um mínimo de condição, com uma escala que desrespeita a sua dignidade da pessoa humana, desrespeita a sua eficiência como servidor público, isso atinge o seu serviço. E atingindo o seu serviço, sabe quem é o prejudicado? O seu cliente. E sabe quem é o seu cliente? Você. Então, lutar para uma polícia militar melhor, lutar para que o policial militar tenha direitos respeitados, é lutar para que você tenha um serviço mais apropriado da polícia militar. O que muito me decepcionou, hoje eu vou falar um pouco das minhas decepções e ao final eu falo também das honras, das glorificações. O que muito me decepcionou, eu observei que infelizmente as complicações internas dentro da polícia militar me geravam mais desânimo do que a própria mídia. Me geravam mais desânimo do que um salário precário, que é o salário da polícia militar. Infelizmente, quando você é obrigado a servir em um local onde não há um mínimo de dignidade, você fica desestimulado. Infelizmente, quando você é vinculado a uma escala de serviço que diz respeito ao seu estatuto, você começa
a ficar fadigado, você começa a ficar cansado. Infelizmente, na Polícia Militar vigora uma carga horária muito extensiva para os policiais militares. Infelizmente, eu consigo observar que a gente luta tanto para que o policial militar demonstre o seu valor servindo a sociedade, mas a gente luta pouco para a dignidade do próprio policial. Poucas vezes eu vi pessoas da sociedade se preocuparem com a condição sanitária do policial militar. Poucas vezes eu vi a sociedade se preocupar com a família do policial militar. Poucas vezes eu vi a sociedade se preocupar com o sentimento do policial militar. Hoje, quando eu vou para uma manifestação esquerdista, fazer um vídeo, refletir junto com eles não me chamam de corruptos. Eles já observaram, eles já pesquisaram muito bem minha vida. Eles sabem que não tem nenhuma brecha para me chamar de corrupto, violento, machista, fascista. Eles até chamam, mas eles sabem que não tem base para isso. Sabe do que eles me chamam? Você é PM, você é PM. Eles utilizam da minha função pública como algo pejorativo, como ser policial militar fosse algo ultrajante. Mas não, ser policial militar é um mérito tão grande, que é uma honra demais para mim. Porque muitas pessoas morreram vestindo a farda policial, sabe por quê? Defendendo pessoas pobres e negras. A polícia militar é incorporada majoritariamente de policiais negros, pobres, policiais que dão a vida realmente para a sociedade. E quando a gente fala que toda generalização é burra, às vezes a gente esquece do policial militar. Se vocês forem um dia num batalhão, ficarem uma semana no batalhão, vocês vão observar que muitos policiais têm um ensino superior, muitos policiais são pastores, são líderes religiosos, não só da igreja evangélica ou da católica, mas também da macumba, o espírita, não é mais moderado, né? Existe o espírita, eu não sei diferenciar muito. Tem o kardecista, tem um espírita com raízes mais africanas. Vocês vão observar que na polícia militar é um mítice muito grande. E poucas pessoas realmente você vai ver ali que dão sinais de desvios funcionais. Poucas pessoas. Você vai ver que a maioria dos policiais são pais de família, mães de família, que se preocupam com a sociedade. E é muito triste eu ver notícias como eu acabei de ver antes de ligar essa live. Um tal professor do PSOL pegou um link da Globo e colocou lá. Estava no link da Globo. Família diz que tal pessoa morta pela polícia militar era inocente, e ele colocou lá bem grande: Estado assassino. Quando a gente parte de uma premissa que as pessoas mortas em combate com a polícia militar são inocentes e o policial militar é um assassino, a gente está falando que aquele pobre, que aquele estudante, que aquele pai de família, que acorda 4 horas da manhã, veste a farda policial militar, toma tiro o dia todo e se defende a sociedade atirando para neutralizar o bandido, ele merece uma cova ou ele merece ficar entre as grades? Porque esse discurso fomenta, sabe o que esse discurso fomenta? Infelizmente, é a morte de policiais militares, a banalização das mortes dos policiais militares. Porque toda vez que a gente parte de uma premissa que o policial ele é assassino, a sociedade não liga se ele morreu ou não. E a realidade é que a sociedade, e muitas vezes até mesmo o Estado, não liga para a quantidade de policiais militares que morrem aqui nesse estado do Brasil. Para vocês entenderem, a polícia militar, em 24 anos, proporcionalmente, morreu mais policiais militares do que todos os militares das Forças Armadas dos Estados Unidos na Primeira, Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Kuwait, na Guerra do Golfo, na Guerra das Coreias. A Polícia Militar tem mais de 17 mil baixas em 24 anos. Psiquiatria, só no ano de 2017, de 44 mil policiais, 2.500 policiais
ficaram baixados, ficaram ausentes do policiamento ostensivo porque tinham problemas psíquicos. O policial militar hoje, infelizmente, ele é um saco de pancada da mídia, ele é um saco de pancada da sociedade, ele é um saco de pancada da precariedade do Estado. Hoje, para ser um policial militar, a pessoa primeiro tem que ser muito desprovida de medo, muito desprovida até mesmo de um conforto próprio. A pessoa, para ser um policial militar, hoje, o cara tem que ser extremamente idealista, extremamente ideário, extremamente preocupado com a sociedade. Porque hoje ser policial militar significa morrer mais cedo, significa ser acusado por coisas que você sequer era nascido quando alguns policiais militares tiveram atos indecentes. Ser policial militar hoje é, sobretudo, ser uma voz no deserto que não ecoa para muitas áreas. Hoje eu chego na universidade, ao falar que sou policial militar, muitos professores me olham com uma cara meio de nojo. E eu não entendo, porque eu sou estudioso, eu tenho inúmeras ocorrências reconhecidas, nunca fui condenado por nada, muito pelo contrário. Eu sou um exemplo do que a polícia militar, do que os policiais militares são. Eu não sou uma anedota, eu não sou uma exceção. Infelizmente, a parcela dos policiais mais que existem e são presos pela própria polícia militar. Porque quando você pega uma ocorrência aí, tal policial foi pego vendendo fuzil, tal policial foi pego abusando da sua autoridade. Sabe quem fez a investigação? Sabe quem foi que fez a prisão? Sabe quem fez toda a persecução ali, toda a investigação? Foi a própria polícia. A gente esquece que quando o policial é preso, ele é preso por outro policial que discorda da atitude errada dele. E esse policial que se dedicou investigando, prendendo esse falso colega de farda, ele é generalizado pela mídia e pela sociedade como vagabundo. É algo totalmente contraditório. Se esse policial prendeu esse policial bandido, por que a gente vai falar que todos os policiais, ou a maioria dos policiais, são pessoas ruins? Se vocês forem olhar, eu estou sendo um dado aqui estatístico preciso, mas são milhares de ocorrências que a polícia militar soluciona. São milhares e milhares e milhares. Se você for parar num batalhão, no 12º Batalhão aqui de Niterói, onde eu resido, se você parar ali 5 minutos na sala de operação, você vai ver quantas ocorrências diversificadas. Não é só ocorrência, é simples, não é ocorrência, desde a sequestro a um simples furto ali do 55. E você vai ver que a maioria dos casos os policiais militares conseguem resolver, mesmo com toda a precariedade, mesmo com todas as mazelas. E a gente pega uma ocorrência que não foi muito bem feita por causa de fatores, se a gente for analisar, poucos policiais no mundo conseguiriam resolver sem esse efeito colateral, a gente vai e acusa, coloca o dedo na cara do policial, fala que ele é vagabundo, despreparado. Mas a realidade é que a polícia, a polícia mundial, as polícias mundiais, ou melhor, deixa eu melhorar essa frase. Quase todas as polícias do mundo, elas se espelham na gente. Nós temos o melhor batalhão de combate em território junto com civis, que é o BOP. Nós temos o Choque, que é uma polícia totalmente preparada. Dos cursos internos da polícia militar são exemplo para o mundo todo. Aqui a gente recebe a polícia de Israel, a polícia da Finlândia, a polícia dos Estados Unidos, para pegarem relatos, preparos, técnica que somente os policiais militares do Rio de Janeiro possuem, pela natureza do serviço que fazem. Eles são reconhecidos nos Estados Unidos, mas não são reconhecidos na própria terra. E isso vai gerando um sentimento de insatisfação muito grande, que infelizmente muitas vezes reflete no próprio serviço do policial militar. Hoje, pessoal, para vocês entenderem, a realidade é essa: o policial militar, ele acorda cedo, ele
sai da sua casa sem a certeza de que vai voltar. Muitos policiais, eu tenho muitos amigos policiais, na verdade 95% dos meus amigos são policiais militares. Eu tenho muito amigo policial militar. Eles saem de casa, eles conversam comigo, Gabriel, eu saio de casa, dou um beijo na testa do meu filho, dou um beijo na testa da minha filha, dou um beijo na minha esposa e saio falando assim, será que eu vou voltar? Olha a cabeça desse homem. Será que eu vou voltar? E se eu sobreviver, será que eu vou ser preso? Vocês não têm noção a quantidade de policiais militares que são presos, porque a lei é frágil, a lei é inepta, a lei é horrenda, a lei não dá legalidade para o policial militar trabalhar. Eu tenho diversas marcas no corpo, né? Eu tenho essa marca aqui, eu não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo essa marca aqui? Eu fiz até um vídeo, tem 1 mês e meio mais ou menos, relatando o que houve nessa marca aqui. Foi apenas uma marca superficial que ficou em mim, mas poderia ter sido minha morte. De um vagabundo, ele tentou me desarmar para me matar. Ah, mas por que você não atirou? Você sabe que tem legalidade para isso? Sim, eu sei que tem, eu sei que existe ali o artigo 25. Mas é algo totalmente subjetivo, à mercê do entendimento do promotor e da boa vontade do juiz. Para eu ir para o tribunal de júri não custa nada, é um estalar de dedo. Não, Gabriel, mas é muito melhor ser julgado por 7 jurados do que carregado por 6. Eu concordo com essa frase. Mas eu me arrisquei, sabe por quê? O medo de ser uma vergonha para a minha família. O medo do meu nome sair no jornal mais uma vez, porque o meu nome já saiu no jornal, já saiu em inúmeras mídias, dizendo que eu sou uma pessoa ruim, com ocorrência toda certinha. Então, o medo de você fazer com que sua família te veja no jornal, seus vizinhos, até mesmo vocês, meus seguidores, falando que eu matei uma pessoa desarmada, me impediu de atirar no vagabundo. Graças a Deus eu consegui fazer tudo o que era preciso, consegui guardar minha arma, ele não conseguiu me desarmar, fizemos todo o trâmite necessário. Mas poderia ter sido minha morte. Assim como inúmeros policiais militares estão presos porque fizeram certo. Não estou falando que todo policial que está lá no BEP é inocente, não. Estou falando que, infelizmente, a lei não propicia para o policial assegurar a sua sociedade de forma eficaz. Porque a legítima defesa hoje, na prática, é o seguinte: o primeiro vagabundo atira em você e você pensa se vai atirar no vagabundo. A realidade é essa. Não, mas no artigo 25 do Código Penal fala lá por meios moderados, se houver ali um perigo iminente ou atual, em defesa em defesa própria ou de outra, e o policial pode agir, pode repelir a injusta agressão. Vai colocar isso na prática, é muito bonito o estudante de direito como eu sou falar isso. Não, tem estudante de ilicitude, o policial ele não vai para o tribunal de júri porque o juiz não vai reconhecer nenhuma acusação do Ministério Público, não vai aceitar a denúncia. Coloca na prática, coloca na prática. Coloca o seu peito na prática, coloca o nome da sua família isso na prática. É muito triste, pessoal. A realidade hoje do policial militar é que ele sai de casa sem a certeza se vai voltar vivo ou se vai voltar em liberdade. Infelizmente, hoje o sistema faz com que o policial seja uma pessoa que não trabalhe para a sociedade. Hoje o policial militar ele é incentivado a ficar escondido dentro de uma viatura, olhar o problema e sair de perto. Porque as condições que são oferecidas para ele, nenhum policial do mundo ia querer. Fora que, se ele fizer uma prisão toda certa, conforme o paladino do sentimento amoroso dos direitos humanos, conforme todos o paradigma, todo o ordenamento jurídico ali, as minúcias, as nuances, fez tudo certinho, prendeu tudo bonitinho. Aí chega no dia da folga dele, o dia que ele vai descansar com sua família, o dia que ele vai tomar um sorvete com seu filho, ele é obrigado a depor. Não recebe nada. A realidade é que muitos policiais, às vezes, tem mês que o policial paga para trabalhar. Porque os custos para ele é tão grande, que ele tem que pagar para trabalhar. A realidade é de gasolina, de alimentação.
Ele vai depor, porque toda vez que você prende, você tem que chegar lá no judiciário. Eu não sou contra isso, não. Eu não sou contra o processo legal, o devido processo legal, com a testemunha sendo ouvida, com o juiz ali tendo todo o elemento probatório, todo o elemento ali para ter uma sentença saluta, boa, inquestionável. Eu não sou contra isso, mas eu sou contra o policial ter que, na sua folga, sair da sua residência e ir depor e não receber R$1 do Estado. Ele é obrigado a depor, e se ele não for, ele paga uma multa de R$1.500. Me fala, qual é o incentivo do policial militar hoje de trabalhar? Ideologia, pessoal, é importante salientar aqui. Eu sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa que é pactuada com ideologia, é pactuada com valores, com tradição, é politizado. Eu sou uma pessoa assim. Mas a fadiga vai cansando, a fadiga vai te maculando, a fadiga vai te deixando desanimado. Nós somos seres humanos. O policial militar, as pessoas acham que você coloca a farda da militar, você vira um robô. Você não precisa mais comer, você não precisa mais beber, você não tem mais sentimento. Quando você entra na polícia militar, toda a sua humanidade, toda a sua fraqueza continua no seu corpo, meu amigo. Continua no seu... Você não entra, não adentra a unidade militar, a polícia militar, e você perde sua humanidade e você vira um robô do Estado. Isso não existe. É por isso que os policiais militares estão sendo levados ao matadouro como ovelhas indefensáveis. É uma realidade, é uma pílula que é amarga de se ouvir. E o que nós devemos fazer? A pergunta é, o que nós devemos fazer? Primeira coisa, é acordar. É ver que o policial militar, ele é um ser humano. É quando você passar por uma viatura e ver o policial militar lá em pé e o outro sentado, salvaguardando a sociedade. É você dar um bom dia, uma boa tarde para o policial militar. É você desejar que o trabalho dele seja bom. É você conversar com o policial militar e falar que se importa com a vida dele. É você ligar para o político que você votou, mandar mensagem no WhatsApp dele, no Instagram dele, no Facebook dele e perguntar: meu amigo parlamentar, Vossa Excelência, senhor, qual o projeto que o senhor fez para a segurança pública? Marcelo Freixo, você continua falando que iluminação é modo de fazer segurança pública? Pessoal, você continua dando voz para Viva Rio? É você ligar para você mandar mensagem lá para os assessores do governador e perguntar como é que está a escala do policial militar. Será que essa escala está possibilitando dele ser um pai de família, dele ser um estudante, dele ser uma pessoa que não é apenas vinculada ao serviço público, mas ele também é uma pessoa normal, conforme todos nós somos? É você lutar, é você votar em pessoas pertinentes ao tema da segurança pública, que olhe para o policial não como uma massa, não como um robô, mas como um herói da sociedade. O seu direito político, pessoal, as pessoas confundem muito isso. Você não é um cidadão que fica periodicamente, em 2 em 2 anos, só votando. Quando você vota, você tem que saber com quem você votou para você cobrar. A democracia, a representação, que você tem o poder de cidadão, a sua cidadania que foi conquistada em jus de sangue, sofrimento e guerra, em jus de muito estudo, de muitas pessoas, de muitas passagens históricas complicadas. Você não conquistou isso, as gerações passadas não te deram isso para você ficar apenas em 2 em 2 anos votando. Exerça seu direito político. Vá um dia sequer, pelo menos no mês, na Assembleia do seu estado, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura. Veja a situação. Hoje nós temos a internet. Olha os relatórios do TCU, olha o site da Transparência. Ligue para o gabinete dos deputados. Vamos lutar. Você é cidadão. O poder é seu. Democracia. O poder é do povo, não é deles. Eles existem, eles estão lá para representar vocês. Não adianta apenas ficar em 2 em 2 anos lá na urna e
Semana que passou uma semana, já esqueceu até em quem votou. A política é o instrumento necessário para se mudar. Não tem que demonizar a política, tem que ver a política como forma de melhorar a sociedade. Mas se você não faz o seu papel de cidadão, se você não fiscaliza, se você não fica perturbando os parlamentares a mudarem os seus posicionamentos, nós vamos continuar sendo um país atrasado. Essa que é a realidade. Fazer publicação é muito legal, mas isso não muda muita coisa não, pessoal. Não muda muita coisa ficar falando que todo político é safado, é corrupto. Isso é coisa de burro. Falar que todo político é safado, é ladrão, é coisa de burro. Seja melhor do que isso. Seja superior. Isso vai ser racional. Nem todo político é safado, não. Lute pelos seus direitos. Porque uma polícia militar forte é você com uma segurança maior. Uma polícia militar forte é seu filho, sua filha, seu namorado, sua namorada. Com o mínimo de dignidade, com o mínimo de segurança. Então, pessoal, a solução está dentro de você. Está dentro de vocês. O Brasil não é um país que não tem solução. O Brasil não é um país sem jeito. Há jeito para o Brasil. Nós somos um país continental. Nossa economia é importante para o mundo. Nós somos exemplo em muitas coisas para o mundo, mas infelizmente nós temos uma síndrome do vira-lata que achamos que somos os piores dos países mundial. Não, pessoal, não. Há muita coisa a melhorar. E basta você querer. Basta você ter querência. Basta amanhã você acordar e falar, você é diferente, vou lutar pelos meus direitos, vou ligar para um deputado, vou mandar mensagem para um assessor, vamos angariar um Brasil melhor. Depende de você. E não faça isso apenas por você, não. Faça para as gerações que vão vir. Faça isso pelos seus filhos. Infelizmente, o brasileiro enxerga os Estados Unidos como a solução dos seus problemas. Se os Estados Unidos é bom, vamos fazer o Brasil ser maior do que os Estados Unidos. Basta você querer. Basta você ter vontade. Então, pessoal, se você gostou dessa live, se puder me ajudar a curtir, compartilhar, o mais importante de tudo é compartilhar, para que outras pessoas recebam essa mensagem que eu emiti para vocês. Agradeço as pessoas que ficaram me assistindo, os comentários. Pessoal, eu não vou responder os comentários aqui, é porque são muitos comentários, eu não consigo responder na live, fica muito grande, fica muito extensivo essa minha participação ao vivo. Então eu prometo que vou ler todos os comentários. Nem sempre eu consigo responder, mas uma coisa é certa, todas as mensagens eu leio, todos os comentários eu leio, e é muito importante, não apenas o elogio, mas a crítica é muito importante para eu ser melhor. O desenvolvimento só é feito através da observação. Eu tenho muita coisa para melhorar, eu tenho certeza disso, e vocês vão me ajudar. Valeu, pessoal, se puder compartilhar, marcar seu amigo aqui, vai ser muito importante para que a nossa mensagem tenha uma disseminação muito maior. Grande abraço, Gabriel Monteiro.